Olá pessoal, eu sou a professora Mariana Lopes e essa é mais uma aula de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Na aula de hoje nós vamos abordar uma introdução sobre os métodos científicos, quais são e como eles funcionam. Para a gente poder dar início a esse tema, não tem como não comentar que a ciência ela vem sendo negada ao longo da história da humanidade. Não vamos pensar só nos nossos dias atuais, mas ao longo da história nós temos dados que comprovam que a ciência sempre acabou sendo negada. O primeiro deles vem de Galileu Galilei, lá em meados de 1640, 1600, ele foi um astrofísico italiano e ele provou que o Sol era o centro do sistema em que os demais planetas giravam em torno dele. A gente sabe que isso, pelo conceito, é chamado de heliocentrismo. A igreja e os políticos, eles também não acreditavam em Galileu e mais ou menos no dia 22 de junho de 1633, Galileu foi julgado e condenado pela Inquisição por defender esse modelo teórico que afirmava que a Terra girava em torno do Sol. Galileu, para vocês terem uma ideia, ele foi forçado a negar essas ideias que eram chamadas de heliocêntricas e ele foi sentenciado à prisão perpétua domiciliar, o qual ele viveu por mais de 9 anos. Então, se a gente for pensar, ao longo da história da humanidade, o próprio Galileu Galilei, ele acabou sofrendo muita oposição em relação a tudo aquilo que ele havia pesquisado. Além dele, nós também temos Charles Darwin, o nosso querido Charles, ele é biólogo, um biólogo inglês muito conhecido, desenvolveu aí o processo de teoria da evolução das espécies, inclusive esse livro foi lançado em 1859 e Darwin não negava a sua religiosidade, mas ele propunha com evidências científicas que as espécies elas passavam por um processo de evolução, de um ser vivo que era muito simples para um mais complexo ao longo dos tempos. Tal teoria, na época, ela foi muito ridicularizada e o que motivou até vários tipos de caricaturas em jornais. Então, nós temos aí dois exemplos de pesquisadores que sofreram muito por conta dessa pressão de não acreditar no que a ciência revelava, no que a ciência trazia. Pessoal, agora vamos então para o nosso quadro de curiosidade. Vocês sabiam que cerca de 70% das informações que são fake news, elas acabam sendo muito mais acessadas do que as próprias informações que a ciência acaba trazendo? Pois é, para vocês terem uma ideia, entre os entrevistados da geração Z, nascidos entre 1990 e 2010, 7 em cada 10 leem apenas o título das informações. 4 em cada 10 compartilham, sem checar, e acabam acreditando nas próprias opiniões de pessoas. E 3 em cada 10 são influenciados por familiares. Essa pesquisa ela foi feita pelo Centro Tecnológico e foi divulgada em 2018. Ela já mostra pra gente o quanto que a gente acaba acessando algumas informações sem ter um conhecimento científico por trás. Esse vídeo agora, ele vai mostrar um pouquinho a respeito da questão da individualidade. O quanto a gente acabou perdendo esse convívio de comunidade que nos auxiliava em determinadas informações. Então vejam só.
pergunto para vocês, o que faz então as pessoas não acreditarem na ciência e sim em informações soltas em redes sociais? Pensa um pouquinho sobre isso. E olha que interessante. Quando a gente fala a respeito daquilo que nos agrada, normalmente é onde entra a questão das próprias fake news. Ou seja, eu quero escutar aquilo que eu desejo. Por isso que a gente fala que normalmente a gente acaba vivendo numa bolha e acabamos sendo cercados de tanta informação que a gente vai querer só captar aquilo que vai me fazer bem, aquilo que vai me agradar. Então, para a gente ter uma ideia, quando a gente faz a pergunta, faz sentido falar somente com quem pensa igual a mim? É uma colocação, é uma pergunta. E olha só, ele traz vamos dizer assim, 4 falas a respeito dessa questão. Primeiro, é somente com pensamentos iguais que se faz uma sociedade? E aí a ciência nos diz que não. Na verdade, uma sociedade ela é construída por diversos pensamentos e diversas colocações. Segundo, a ciência é a chave do conhecimento que diferencia fake news do saber científico. Essa é uma afirmação. As fake news elas não precisam de comprovação, pois as mentiras se espalham facilmente. Essa é uma outra afirmação. Ou seja, as fake news elas acabam sendo disseminadas muito mais rápido. Da mesma forma que a gente comentou na nossa curiosidade, 70% de acesso é muito maior. E por último, para a ciência, não. As pesquisas científicas, elas passam por rigorosos processos de investigação denominados de forma geral como método científico. E é essa abordagem que a gente vai fazer agora. Os métodos científicos, para vocês terem uma ideia, em geral, né, quando a gente fala da ciência, para um pesquisador chegar a fazer ele vai utilizar alguns métodos para encontrar respostas a uma pergunta original, fruto de uma observação da realidade. Nenhum pesquisador começa uma pesquisa do nada. Na realidade, existe todo um processo de observação para poder iniciar ou então dar continuidade a algo que já existe. Existem muitas formas de investigação. Mas, em geral, os métodos envolvem essas formas. Com base nesse fluxograma, a gente vai entender essas importantes etapas. Então, primeiro, eu já comentei um pouquinho alguns minutos atrás, é a respeito da observação, ou seja, ela pode ser de forma sistemática ou de forma controlada. Então, você tem algumas pesquisas que elas iniciam ou dão continuidade por você observar o que está acontecendo ou acaba sendo controlado. O próprio pesquisador ele vai controlando e mediando aquilo que ele está observando. Segundo, são os fatos. E os fatos, eles precisam ser verificáveis. Você não tem como gerar um fato que você não consegue verificar se ele está correto ou se não está. Por isso que a gente gera algumas hipóteses, que é o terceiro tópico. Ou seja, essas hipóteses, elas precisam ser testáveis justamente para a gente poder ver se ela realmente é real ou se ela pode ser uma hipótese falsa. Depois desse levantamento de hipóteses, a gente vem para a grande teoria científica, o conceito dessa teoria. Ou seja, a gente fala que é um conjunto indissociável de todos os fatos e hipóteses harmônicos entre si. Ou seja, a teoria científica é um conjunto de tudo isso que a gente está comentando, que envolve observação, que envolve fatos e que envolve hipóteses. Depois que a gente tem essa teoria, a gente vai entrar em 3 aspectos que são muito importantes. Primeiro, quais são as implicações de toda essa minha teoria científica? Segundo, quais são as conclusões? E por último, quais são as previsões? Aí vocês podem perguntar assim, mas como é que a gente vai saber esses 3 tópicos que você acabou de destacar? Aí vem a questão, a gente vai então entrar nos experimentos. Esses experimentos, eles vão ser novas observações ou ele vai me gerar uma análise lógica. E aí é disso que vão surgir novos fatos. Esses novos fatos, na verdade, eles resultam e acabam ajudando o processo de teoria. Por isso que a gente fala da reciclagem de hipóteses. E aí a gente acaba voltando lá para cima. Observe o fluxograma. A gente retorna para a observação. Então, esse fluxograma a gente pode até comparar com o fluxo de PDCA, ou seja, é um fluxo contínuo, ele retorna. Então, a própria teoria científica, ela não é fechada, ela não é aquela coisa, é isso e acabou, não. Ela pode ser modificada a qualquer momento com os novos fatos e novos estudos.
Após todo esse processo de investigação, a gente tem a famosa publicação, né? Ou seja, como é que o cientista ele vai publicar esses resultados? E aí eu destaco 4 formas dessa publicação. O primeiro deles são os artigos, ou seja, a gente publica em revistas científicas. A segunda forma é o trabalho de conclusão de curso, quando a gente está falando de graduação ou de pós-graduação. A terceira é a dissertação, quando a gente fala de trabalhos finais, no caso de mestrado. E a quarta é a tese, se for um trabalho final de doutorado. Todas essas formas de publicação que eu acabei de citar, essas 4 formas, elas são consideradas e chamadas conceitualmente como textos científicos. Se você tem mais interesse de conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, você tem um link aí na plataforma de vocês. E eu fecho a nossa aula de hoje com essa frase espetacular de Marco Túlio Cicerón, que diz que o uso do método científico, ele propaga várias vezes e acaba se tornando, levando à verdade. Bons estudos!